Estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais um programa de entrevistas do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a professora Maria Cecília Amêndola da Mota. Vamos revisitar sua infância e juventude e os caminhos que a levaram a ser uma liderança na área de educação. A nossa convidada é graduada em licenciatura em Ciências pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Presidente Prudente e também graduada em Pedagogia com habilitação escolar pela Universidade do Oeste Paulista. É especialista em Ecologia pela Universidade de Mogi das Cruzes e especialista em Metodologia do Ensino pela Associação de Ensino e Cultura de Uruburetama. É mestre em Educação pela Universidade Dom Bosco, foi secretária de Educação de Campo Grande e presidiu a União dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, do Mato Grosso do Sul, e vice-presidente da Undime Nacional. Foi presidente no Brasil da Organização para a Educação Pré-Escolar, a OMEP. Foi secretária da Educação do Estado do Mato Grosso do Sul e presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Educação, CONSED. Suas principais áreas de atuação são educação infantil, políticas públicas, formação de docentes e gestores escolares, gestão de dirigentes municipais de educação e gestão pública. Publicou 5 livros e 3 capítulos de livros. Recebeu prêmios e homenagens, das quais destaco Cidadã Campograndense, da Prefeitura Municipal de Campo Grande, cidadão sul-matogrossense da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul e comendadora da Ordem Nacional do Mérito Educativo da Presidência da República. Muito obrigado, professora Maria Cecília Amêndola da Mota, por ter aceitado ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que a levaram a ser uma liderança na área de educação. É um prazer estar aqui, professor Isaac, estar com todos vocês. É muito gostoso a gente revisitar o passado da gente e por que nós estamos aqui há 52 anos na mesma área, na mesma carreira, né? Eu fiz a educação básica minha em vários municípios do estado de São Paulo, pela profissão do meu pai, que dirigia Matarazzo, mas o ensino médio eu optei pelo magistério, no tempo mesmo da escola normal, vamos dizer assim. Então, ali no colégio, a gente trabalhava com a criançada, e isso me encantou bastante, porque você podia materializar o seu sonho. Depois, em Prudente, eu fiz ciências, daquele tempo que eram 3 anos, e você se formava em ciências e matemática. Aí sim que eu fui para biologia, me especializei em ecologia, e nos concursos que eu fui fazendo, professor, sempre dando aula no ensino médio, num tempo que a gente era muito ousada. Como eu me formei em biologia, eu dava biologia, química, física, num tempo muito desigual, num tempo que o professor ranqueava o nome dos alunos que ficavam para trás.
e não colocava os que iam para frente. Isso também foi marcando muito a minha trajetória. Trabalhei na Lei 5692, 72, bastante instrucionista. Aí acabei indo para um município muito pequeno, fiz concurso de biologia e não tinha vaga nem para eu dar aula de tão pequeno que era, e foram me colocar numa direção. Então, aí eu fiz pedagogia com administração escolar, aí eu fiz pedagogia com supervisão escolar, e sempre na sala de aula, sempre dando aula, sempre trabalhando, e também questionando muito os nossos saberes, né? Que a gente está fazendo com esses estudantes? Na verdade, um bom professor é aquele que salva, que faz com que o aluno vá para frente. Comparando com um bom médico, é aquele que salva. Então, eu fui revendo a metodologia de trabalho. Aquelas minhas aulas maravilhosas que eu desenhava célula, complexo de Golgi, tudo da biologia, não tinha valor nenhum para os meus alunos do noturno. E eu comecei a avaliar minhas aulas. E as aulas que eu problematizava, que eu botava para trabalhar, que eu achava que eu não trabalhava, as minhas aulas eram avaliadas pelos alunos como uma boa aula. Então, eu fui mudando muito de estudar. E tive a possibilidade também, professor, de trabalhar numa organização não governamental, que é a OMEP, com 24 creches domiciliares, buscando comidas, mães crecheiras que não sabiam nada. Então, a gente foi formando, pelo menos cantar nessas mães crecheiras, e isso me fez ir para o mestrado. Inclusive, por intuição do meu professor Pedro Demo, de falar de políticas públicas para a infância. E na OMEP eu tive condições de andar o Brasil inteiro falando sobre a importância da criança na aprendizagem. E o nosso discurso era: quanto menor a criança, maior deveria ser a formação do professor. Porque na universidade, se o professor fala uma bobagem qualquer, o aluno questiona. Mas na educação infantil, não. Aquilo que o professor fala é uma verdade. Então, aí eu comecei a estudar um pouco de neurociência, de estímulos, como que acontece. Estudei um pouquinho com médicos que falavam que o conhecimento lógico-matemático acontece na primeira infância, o vocabulário também na primeira infância. E eu comecei a trabalhar politicamente, dizendo para todo mundo, em 88, professora criança da Constituição estava no capítulo da assistência, e aquele movimento nosso, Criança na Constituinte, para colocar no capítulo da educação, foi uma luta muito grande que a gente participou. Na passagem do Fundef para o Fundeb, nós também participamos politicamente, indo a Brasília. Eu ainda era presidente da OMEP, levamos a creche não ia entrar no financiamento, ia ser da pré-escola até 17 anos. E a gente, com tanta pressão, conseguiu. Então, me apaixonei pela infância, e aí, em 2005, a gente virou secretária municipal, e eu cheguei assim, arrasando, achando que ia arrasar. Nossa, vou tirar a educação infantil da assistência e colocar para mim na educação. Não é tão simples assim, é política, né, professor? Aí, então, eu demorei 4 anos para convencer todo mundo de que a criança não é só cuidar, é cuidar e educar. É ali que eu tenho que ter um professor bem formado. Aí eu comecei a exigir a formação de professores. Então, a gente foi estudando, e dali a gente continuou. Trabalhei 2 anos no Tribunal de Contas, depois que eu saí da prefeitura em 2012. Lá eu escrevi 2 livros que relaciona o investimento, né, porque o Tribunal de Contas, o que o investimento representa na qualidade do ensino. Foram 2 trabalhos muito bons, e aí eu
virei secretária de Estado, com DIME, com sede, e aí essa parte o senhor já falou muito bem. Professora Maria Cecília, em 2016, comandou como secretária da Educação do Mato Grosso do Sul a expansão de escolas em tempo integral. Na ocasião, disse, abre aspas, chamamos esse modelo de escola da autoria, com o objetivo de estimular o protagonismo juvenil em uma educação pautada no jovem e seu projeto de vida e que ainda incentive as publicações de alunos e professores. Fecha aspas. Poderia relatar os resultados dessa iniciativa e os futuros passos para termos uma educação de qualidade para todas as crianças e jovens do Brasil? Bom, o meu incentivo em colocar uma escola da autoria vem de lá de 95, de uma palestra de uma reitora da Universidade do Chile, Selma Simonstein, que deu uma palestra para nós da UMEP chamada Pedagogia do Desconhecido. Era para criança. E a criança, quando pergunta por que a nuvem não cai, fala assim, vai aprender no 5º ano. Porque a formiguinha corre atrás do açúcar, vai aprender não sei aonde. Porque o gelo estoura na geladeira, vai aprender nisso. Porque o cabelo fica em pé, vai aprender em física. E ela nos orientou a fazer o varal das perguntas. Então, eu aprendi aí que eu fui estudar, e juntando agora em 2016, que nada vem de fora para dentro. E que o professor não sabe tudo que está na palma da mão do aluno aqui. A informação é diferente de conhecimento. Então, que o professor tinha que mudar a maneira de trabalhar. Não é eu falo e o aluno absorve. Eu problematizo e o aluno pesquisa. E a hora que ele pesquisa, ele é o autor do seu conhecimento. Nada mais vai tirar isso dele. Nada mais. E aí nós começamos em 2016 com uma escola, e ali os professores tinham que publicar. Como é que você vai exigir? É como uma reunião de escola. Quem quer fazer a ata? Nenhum professor quer escrever. Mas como? Nós ensinamos as crianças a escrever, não queremos escrever? Então, essa escola que nós chamamos de Escola da Autoria é a escola que a gente acredita que o professor é tão, entre aspas, aprendente quanto o aluno, por conta da informação hoje em dia, que a velocidade é enorme. E nós temos no site da Secretaria de Estado de Educação algumas publicações de professores da Escola da Autoria. Infelizmente, mas infelizmente mesmo, a gente rompeu, por conta da pandemia, essa formação. Porque não adianta eu colocar uma escola em tempo integral sem preparar o professor. O que é trabalhar por área de conhecimento, para não ter aquela divisão toda? O que é trabalhar o protagonismo do jovem? É ele que faz o acolhimento na escola, é ele que na hora do almoço faz os clubes de ciências, de música, é ele. Quando ele está envolvido, pertence a ele, a escola é dele. Mas quando ele só cumpre, não é verdade. Então, eu acredito muito no tempo integral, como em alguns países. Sei que muitos estudantes precisam do tempo parcial e a gente pode propor isso de uma maneira diferente, mas a educação integral não é o tempo que é integral. É a integralidade de todas as informações, e aí eu defendo a área de conhecimento, né? Porque a área de conhecimento, eu posso ter uma habilidade sendo trabalhada pela professora de Química, Física e Biologia e não estanque 2 aulas de Química, 2 de Física, 2 de Biologia, como eu fiz anos e anos. Os alunos só guardaram aquilo para fazer o vestibular. E agora, quando tem professores que conseguem, nas suas diferentes áreas, prepararem juntos, no mesmo horário, as habilidades por área de conhecimento, eles conseguem problematizar para que o aluno seja autor da sua aprendizagem e das suas respostas.
Muito bom, professora. A gente fica muito contente, né, dessas iniciativas, né, que teve a colaboração de um colega nosso da Universidade de Brasília, professor Pedro Demo, extraordinário educador, né? E essa experiência do Mato Grosso do Sul, né, está no holofote como outras experiências do Ceará, do Pernambuco, e estamos olhando os progressos, né, dessa educação com autoria, com o protagonismo que Paulo Freire já pregava, né? Parabéns pela condução dessa iniciativa. Professora Maria Cecília foi coautora do livro Indicadores de Qualidade na Educação Infantil. Poderia destacar os pontos principais dessa publicação? Então, né, a época era a questão da queriam fazer avaliação da educação infantil em termos de alfabetização, em termos de alfabetização matemática, e a gente não estava preparado para fazer esse tipo de trabalho com as crianças. Então, esse instrumento, ele foi um instrumento criado para avaliar a educação infantil por meio de indicadores como é que era a escola fisicamente, se as janelinhas eram baixas para a criança estar na altura dela, se o professor tinha formação, e ali vinham todos os indicadores. Se a comunidade, se os pais eram escutados, se havia reunião, se o professor fazia as atividades. Então, nós, na verdade, com um grupo muito grande, decidimos avaliar a educação infantil não como avaliação que a gente faz no segundo ano de português e de matemática, mas avaliar a educação infantil por meio de 7 indicadores que envolviam a escola. Foi um trabalho muito rico, com muitos doutores e que entendiam da área da educação infantil, junto com a Rita Coelho do MEC, junto com a Fundação Orça, Maria Malta, aquela turma da educação infantil maravilhosa, que defende a infância mesmo. E olha, eu não tenho dúvida nenhuma que a hora que o olhar cair para a primeira infância, dos órgãos públicos, e eu falo primeira infância mesmo, ali até os 9 anos, 10, quando as janelas das oportunidades neurológicas estão escancaradas, que a gente já estudou sobre isso. E o poder público não está vendo isso, que tem que ser na primeira infância, nos anos iniciais. E às vezes a gente vê, vou dizer uma coisa aqui, porque eu dei aula de metodologia do ensino de ciências para pedagogia, justamente para falar sobre física, química e tal. A gente vê que o professor escolhe a pedagogia porque ele não tem aptidão para exatas, não tem aptidão para matemática. Então, de tudo que ele tem que dar, ele fica na história, na ciência, na língua portuguesa, mas ele não se aprofunda nas exatas, na química, na física, na biologia, na astrologia, na própria matemática, que é a curiosidade do aluno. Nós, professores pedagogos, nós matamos logo no início essa perguntação, pergunta, criatividade, ele quer saber. Como a gente tem vergonha de dizer, vamos fazer um varal de perguntas, vamos chamar seu pai que lida com o caminhão para mostrar o que é uma alavanca, nós deixamos para trás. E a gente sabe que tem países que a educação infantil é dada por professores mestres, que eles entendem, eles não cortam uma pergunta, por isso que me marcou muito essa professora em 95, da pedagogia do desconhecido. É desconhecido o professor aquilo que o aluno quer saber. Vamos ter a humildade de fazer diferente, né? Então, eu acredito muito na infância. Muito bom. Sem dúvida, né? A primeira infância foi negligenciada por muitos anos, né? E o economista James Heckman, né, fez um trabalho longitudinal, né, e ganhou o Prêmio Nobel
de economia por isso, né? Que o maior investimento que uma sociedade pode fazer é investir na formação da personalidade de cidadã, de conhecimento, começando ali na primeira infância. Professora Maria Cecília, quais seriam os gargalos e as prioridades para melhorarmos a educação brasileira? Esse gargalo, na minha opinião, professor, ele está na formação do professor. É necessário que o professor tenha humildade, principalmente os mais antigos, na formação continuada, de que o mundo mudou, que nós temos que reconhecer que nós não sabemos nada, que aquela nossa formação, eu me formei em 72, não vale de nada. Para mim, tudo aquilo que eu aprendi não serve para hoje. E na formação inicial também, que está na mão da universidade, uma formação mais por área, mais holística, mais problematizadora, mais incentivadora, mais investigativa. Então, eu acho que este é o gargalo na formação. Nós temos gargalos políticos também, que eu acabei de citar, no investimento na primeira infância, que é necessário para ter um menino melhor no ensino médio. Nós sabemos que só 5% sai do ensino médio sabendo matemática. Ora, onde que é? Como que a gente culpabiliza? Ah, é o terceiro ano, é o segundo, é o primeiro, é o nono, é o quinto, é não sei o que, daqui a pouco vamos culpabilizar o ventre da mãe, porque ele não sabe matemática. Mas não é verdade. Né? A gente precisa, então, de uma política pública de investimento lá no começo para ter o ensino médio e até o Fundamental 2 de tempo integral. Eu defendo o tempo integral porque é o espaço, porque o senhor sabe como funciona a escola pública. São 4 horas, um tanto para entrar, um tanto para comer, um tanto para fazer as políticas de vacinação, disso, daquilo, daquilo, é tudo na escola, a alimentação é tudo na escola. Então, a gente pode fazer tudo na escola, porque tudo é formação, mas temos que ampliar esse tempo. E essa ampliação de tempo gera investimento, é necessário investimento. Então, quando nós começamos em 2017 o tempo integral, o governo federal tinha um investimento para o ensino médio integral, que a gente já investia ou para pagar professor, ou na formação, ou na infraestrutura de colocar um refeitório. Então, são coisas de formação do professor, são questões políticas e a clareza que o Brasil tem que ter, que nós trabalhamos por muitas décadas só 2 pilares da educação: conhecer e fazer, conhecer e fazer. Esquecemos do ser e conviver. Não tem mais como tirar o ser e conviver. A sociedade nossa está doente. Veja o que aconteceu em São Paulo ontem, menino de 13 anos. E a gente tem que desenvolver as nossas competências socioemocionais, enquanto educador, professor, diretor, sei lá o quê, para ajudar os meninos a desenvolver as suas competências de viver em grupo, de empatia, se colocar no lugar do outro. Então, muitos anos o Brasil esqueceu, e eu acho que a universidade também esqueceu, das competências socioemocionais, dos 4 pilares que seguram a educação: conhecer, fazer, ser e conviver. E nisso entra o protagonismo do jovem, entra o projeto de vida nesse momento. Acho que eu dei uma pincelada do que eu acredito. Muito bom, professora. Professora, nós estamos chegando no final da nossa conversa e tendo em vista que o movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo, que queremos, procura envolver os jovens, né, na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem. Olha, juventude, nós estamos aqui, nós adultos agora, para servi-los. Vocês têm todas as condições para se desenvolverem. Só não se desenvolve quem tem uma deficiência, eu vou dizer. Porque se a criança, quando nasce, na idade certa, ela anda, se na idade certa você, jovem, está com alguma dificuldade,
e não tem nenhuma deficiência, nós que estamos errando. Nós precisamos de ouvir vocês jovens, muito, 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 para que vocês possam se desenvolver na complexidade que é o ser humano, nesses 4 pilares que nós estamos fazendo, e que essa competência vocês têm. Confiem em vocês, confiem e nos ajudem a ajudá-los. Um grande abraço para vocês, juventude, que a gente tem uma esperança enorme nessa turma aí jovem. Muito bom, professora Maria Cecília, essa mensagem profunda, né? Que nós estamos aí para ouvi-los, né? E cada minuto nos dedicar para um futuro melhor para as nossas futuras gerações. Professora Maria Cecília Amêndola da Mota, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade que tivemos nessa conversa importante e interessante. Muito obrigado. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer imensamente a todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!